Verso 10, diz o apóstolo João: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Bom, então, disse aqui o apóstolo João, se alguém vem, não é, com o título de mensageiro de Deus, ou profeta, seja lá quem for, não é, e ele não traz esta doutrina. Então, quando João aponta para a doutrina, diz esta doutrina, João se refere a uma doutrina, não é, que a princípio já foi pregada. Então, ele diz: se alguém vem até você, se alguém vem até a mim e não traz esta doutrina, não vem com a doutrina que de primeira nós já recebemos, que já fomos pregados, mas ele vem com uma outra doutrina, Deus vai nos advertir, não é? Através da boca do apóstolo João: não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Meu querido irmão, é uma situação muito importante e muito séria, não é? A ponto do apóstolo João vir de forma direta a dizer: não o saudeis, não o recebais em vossa casa. O que vai acontecer quando recebermos em nossa casa? Quando o saudarmos, ele vai dizer no verso 11, não é? Diz: porque quem o saúda toma parte nas suas obras. Então, quem o saúda faz-se coparticipante com este falso mestre e falso profeta. Então, por isso que o apóstolo João vai dizer: não o saudeis, não o recebais em vossa casa. E eu, assim como o apóstolo João, diria: o maior perigo não é tomar parte nas suas obras. Bom, é um erro, mas o pior de tudo é você receber na sua casa, porque ele vai te contaminar. Ou seja, diz o escritor de Hebreus, essas falsas doutrinas arrastam pessoa, não é? Arrastam pessoa, assim como o vento arrasta onda na praia, no mar, não é? Então, disse o apóstolo Paulo também: assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que de algum modo os vossos sentidos sejam locomovidos. Então, essas doutrinas locomovem, arrastam. Então, foi, não é, motivo pelo qual, é por esta causa, digo eu, que o apóstolo João nos adverte: não o recebais em vossa casa, para que não sejais arrastados por esses ventos de doutrina. Não o recebais em vossa casa, não o saudeis, para que de algum modo não vos torneis participantes das suas más obras. Então, primeiro, eles vão negar que Jesus Cristo veio cá no mundo de forma humana. Em segundo lugar, não é? Eles vão se apartar. São sinais, são meios, não é? Por meio dos quais nós vamos descobrir se este mensageiro que me traz a palavra, este pastor, este profeta, não é? Ele é o mensageiro de Deus ou o mensageiro de Satanás. Segundo, ele diz o apóstolo João, estes falsos profetas, não é? Eles não vão permanecer na sã doutrina, eles vão se apartar. Então, este, disse João, não tem Deus. Mas aquele que permanece, este tem Deus. Então, este é um homem de Deus. Se ele permanece na doutrina, na sã doutrina, este é um homem de Deus. Então, como perceber se este mensageiro ele permanece na doutrina ou não? É impossível perceber se nós não formos leitores da Bíblia, nós não formos pessoas que se dedicam, não é? Pessoas piedosas, pessoas que se entregam a Deus, pessoas que buscam a Deus. Então, meu querido irmão, é muito importante meditar a palavra de Deus. Bom, segundo o apóstolo João, não é? Os falsos profetas, eles não vão confessar, não vão aceitar que o Senhor Jesus veio cá no mundo de forma humana, veio em carne. Segundo ponto, eles vão se desviar, vão se apartar daquilo que é, ou seja, daquela que é a sã doutrina. Segundo o apóstolo Paulo, os falsos mestres, eles vão proibir casamento e vão ordenar com que as pessoas se apartem, deixem de comer, ou seja, neguem os alimentos. Bom, meu querido irmão, nós nos encontramos, não é, vivendo nos últimos tempos, tempos estes, não é, dos quais a Bíblia fala, a Bíblia profetiza. Tempos maus, tempos difíceis, não é? Tempo em que os falsos profetas, não é, se levantariam de tal maneira que, se possível, enganariam os escolhidos. Por exemplo, na atualidade,
os falsos profetas estão a pregar Deus Mãe, o que não existe. Deus Mãe não existe, não há de existir. Bom, eles dizem, se numa família existe pai, mãe e filho, então é certo que na divindade também existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Mãe. Isto é contra a palavra de Deus, é contrário à sã doutrina. Então já dá para notar, nós como cristãos que carregamos o Espírito de verdade, já dá para descobrir que os falsos profetas, disse João, eles já se espalharam pelo mundo inteiro. Eles estão aí enganando as pessoas. Meu querido irmão, nós temos de prestar atenção, tomar cautela e estar de alerta pela palavra de Deus. Nós temos que nos revestir da palavra de Deus, nos apegar na verdade, para que através desta, disse Timóteo, disse o apóstolo Paulo, Timóteo, presta atenção em você mesmo e presta atenção na doutrina, para que através disto, ou seja, através da atenção que você vai tomar, da cautela que você vai tomar, salve a você mesmo e os que te ouvem. Então, meu querido pastor, meu querido irmão, se você está aí, não é, alerta através do apóstolo Paulo, alerta da parte de Deus. Então, você pastor, você ministro, evangelista, seja lá quem for, que título tiver, se você não toma atenção em você mesmo, não presta atenção na doutrina de Deus, na palavra de Deus, você vai chegar a ponto de fazer perder a você mesmo e até fazer perder aos que te ouvem. Bom, o que você acha, não é, que faz com que os mensageiros de Cacó Filipe acreditem no Cacó Filipe? Eles não são parentes, são pessoas crentes quaisquer, mas eles chegam até a crer que Cacó Filipe salva, é o único profeta do mundo, não existe outro profeta, ele é o único, sei lá, é a voz da meia-noite, segundo a mentira deles. O que você acha que leva esses seguidores do Deus Mãe a acreditarem que existe Deus Mãe? O que você pensa que é? São espíritos que têm usado esses ministros, espíritos diabólicos, demônios, que de algum modo, não é, têm corrompido a mente desses pregadores. Então nós, como soldados de Cristo, como ministros também, não podemos nos acomodar. Nós de algum modo podemos cruzar os braços. Nós temos que guerrear essa luta, temos que lutar a guerra. Então, o apóstolo João, não é? Ele vai nos prevenir, não é? Para não perdermos, diz assim, no verso 8, diz, acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho. Então, essa é uma advertência para nós que somos cristãos. João aqui está a dirigir essas palavras, sua carta para cristãos, pessoas convertidas. Então, é possível, amado irmão, você convertido, você cristão, não é? Chamado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, perder, não é? Ou seja, perder, digo eu, de forma direta, a tua salvação. Mas o que vai fazer com que perca a salvação são esses falsos profetas, esses falsos mestres que estão espalhados pelo mundo inteiro, disse João. Então, para não perdermos a nossa salvação e para aqueles que nos pregaram a palavra pela primeira vez, não perderem o seu fruto, que somos nós, não é? Eles ganharam a nós por meio da ministração da palavra, então somos nós o fruto, o resultado do trabalho deles, da ministração deles, não é? Me refiro dos profetas verdadeiros, mensageiros de Deus, que nos pregaram pela primeira vez a mensagem. Então João vai dizer, acautelai-vos para que não percais o fruto do nosso trabalho, não é? Então temos que tomar cuidado para que o fruto, o resultado das pessoas que nos ministraram a verdade não seja vão, não é? A ministração deles não seja vã. Então ele vai dizer, mas recebais a plena recompensa. Então, a vontade de Jesus, não é? Assim como do escritor aqui, João, é que recebamos a plena recompensa. Ou seja, se você é enganado por esses falsos profetas que estão espalhados pelo mundo, você vai perder a recompensa. Mas se você toma, não é, essa advertência do apóstolo João como um aviso, um alerta da parte de Deus, a recompensa, na verdade,
é tua. Bom, segundo o apóstolo João, os falsos mestres, os falsos profetas, eles, não é, vão negar que Jesus Cristo veio cá na terra de forma humana, veio em carne. E segundo ponto, esses falsos mestres, eles vão se apartar da sã doutrina, não vão permanecer na sã doutrina. E segundo o apóstolo Paulo, os falsos mestres, os falsos profetas, eles vão, não é? Eles vão proibir o casamento e vão ordenar, vão dizer às pessoas se apartarem de alguns alimentos. Esses alimentos, diz o apóstolo Paulo, Deus preparou para os fiéis, os que conhecem a verdade, que através de uma oração e a palavra de Deus, tais alimentos serão santificados.